Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Que bom podermos começar juntos mais esta aula do nosso curso Nova Vida. E hoje chegamos à nossa penúltima aula. O assunto de hoje será o dízimo na Bíblia. Venha conosco estudar essa doutrina bíblica muito importante para a sua formação cristã. Nós estudamos sobre o dízimo na Bíblia dentro de uma doutrina mais abrangente que chamamos de mordomia cristã. Mordomia significa administração. Então, para estudarmos sobre a contribuição financeira, nós precisamos ampliar o foco e avaliarmos essa área da ética cristã que diz respeito à consagração de toda a sua vida, a devoção, a entrega de tudo que você é, de tudo que você tem ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Deus é o Criador, é o Senhor e é o dono de tudo. A Ele pertence a nossa vida, duplamente. Primeiro porque nós somos criados por Deus, mas também porque nós fomos redimidos, salvos. Redenção significa a compra. Então nós pertencemos a Deus porque Ele nos criou e porque Ele nos comprou. Ele nos salvou do pecado e da condenação eterna. O crente, então, tem a sua vida pertencente a Deus. É assim que ele vive. E por isso ele se posiciona diante de Deus como sendo mordomo, ou seja, administrador da vida, com tudo o que ela é e com tudo o que ela tem. Não só a sua vida financeira, os recursos materiais, mas a sua vida como um todo. As suas capacidades, os seus talentos, os seus relacionamentos, as suas influências no mundo em que vive. É assim que nós devemos começar a pensar sobre dízimos e ofertas para evitarmos qualquer que seja o desvirtuamento, como nós temos infelizmente visto na igreja atual. Agora nós vamos verificar algumas passagens bíblicas que provam isso que acabamos de afirmar, que Deus é Criador, Senhor de tudo, a Ele pertence a nossa vida, nós somos mordomos diante dEle, da vida que pertence a Ele. Muito bem, nós temos estudado aqui que Deus é Criador e vemos isto no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Mas nós precisamos ir além e alguns textos que são muito conhecidos, nos mostram essa afirmação bíblica de que ao Senhor pertence toda a sua criação. Por exemplo, em Salmos capítulo 24, versículo 1, nós encontramos o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Essa é uma afirmação de que o Senhor é dono de tudo. A Ele pertence também os recursos materiais e financeiros. É o que diz o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8. Nosso dinheiro pertence ao Senhor, essa é a visão bíblica. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Nosso ponto de partida é esse. Aquilo que nós possuímos, na verdade, não nos pertence. Nós somos apenas administradores. Tudo que nós recebemos de Deus pertence a Ele e nos foi concedido com a permissão para o uso, com o propósito de glorificá-lo. Porque primeiro veio dele. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há ou não pode existir variação ou sombra de mudança. Mas a Bíblia continua afirmando que a nossa vida pertence ao Senhor duplamente. Não só no sentido de que fomos criados e tudo mais que foi criado pertence ao Senhor, nós temos apenas a permissão para usar e administrar de acordo com a sua vontade, mas nossa vida pertence a Ele de modo especial, no sentido da nossa salvação. É o que ensina o apóstolo Pedro no capítulo 1, versículo 18 e 19. Um texto que nós já lemos aqui e já estudamos em outro sentido. Mas aqui ressaltamos agora
o fato de que pertencemos ao Senhor porque Ele nos comprou. Versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. A Bíblia então vem afirmar que nós pertencemos ao Senhor porque fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós somos mordomos, somos administradores do corpo que nós recebemos do Senhor, devemos cuidar da nossa saúde, do tempo que não nos pertence, pertence ao Senhor, e nós precisamos remir, ou seja, aproveitar, otimizar da melhor forma possível, de todas as capacidades que nós recebemos, e ninguém é desprovido de capacidades, de dons, de talentos, mas também do nosso dinheiro. E aqui nós encontramos então este ponto de referência com relação à vida financeira. Dentro desse quadro geral que nós apresentamos aqui, que é a mordomia cristã. Então, não falamos de dinheiro separado de tudo mais. Deus não quer apenas o seu dinheiro, sem a sua vida, sem o seu coração, sem a sua dedicação a Ele. Agora, a nossa vida financeira faz parte, sim, de tudo aquilo que nós vivemos na presença de Deus. Acompanhe comigo agora mais alguns textos que são mais específicos com relação à devolução de dízimos e de ofertas que pertencem ao Senhor. Por exemplo, Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua herança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A força para o trabalho. Trabalho que é transformado em riqueza. Vem do Senhor. Portanto, a Ele pertence o resultado, o fruto também do nosso trabalho. Esse foi o reconhecimento do rei Davi quando, numa campanha para arrecadar todo o material necessário para a construção do templo, que viria a ser construído depois por Salomão, seu filho, o versículo 9, por exemplo, de 2 Crônicas 29, começa a dizer que o povo se alegrou porque ofertou voluntariamente ao Senhor, entregou com coração íntegro, com liberalidade. E o rei também se alegrou porque do seu próprio tesouro, o rei tinha o domínio de todo o seu reino, mas também tinha o seu tesouro particular, e o rei fez doação desse tesouro. E eu quero chamar a sua atenção agora para os versículos 13 a 16. Veja aqui o que deve estar, ou como deve ser o coração de quem oferta ao Senhor. 1 Crônicas 29:13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Veja a atitude e as palavras do rei Davi, o salmista Davi. É com esse coração que nós devemos ofertar ao Senhor parte daquilo que recebemos dele, porque ele nos dá para o nosso sustento, mas como ele sempre nos dá em abundância, nós precisamos reconhecer que não nos pertence, porque a nossa vida é limitada e depende dele, e é por isso que nós podemos alegremente, voluntariamente, com liberalidade, participar da obra que Deus tem realizado com parte daquilo que ele nos ofereceu gratuitamente. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, agora que você compreendeu que a doutrina do dízimo faz parte da doutrina maior da mordomia cristã, a contribuição financeira é apenas parte
de toda uma vida dedicada ao Senhor, nós vamos avançar agora para o estudo do dízimo na Bíblia, começando com o Antigo Testamento. Eu preparei um quadro para que você visualize melhor a palavra dízimo em hebraico, ma-yaser. É assim que nós recebemos a palavra do hebraico, ela é traduzida por dízimo, mas o significado dela tem a ver com o radical que está dentro dela, aser, ou ashara, significa formar comunidade. A ideia original de dízimo no Antigo Testamento tem a ver com a celebração comunitária da provisão de Deus. A atitude de uma pessoa em contribuir é para adorar a Deus, sim, mas também para manter a comunidade à qual ela pertence. Esse sentimento de pertencer tem a ver com a ideia original de dízimo, não apenas para adoração, mas também para a manutenção da comunidade à qual a pessoa pertence. Nós não vamos aqui especificar cada ocorrência da palavra dízimo no Antigo Testamento, mas podemos já resumir pelo menos 4 tipos de dízimos que aparecem no Antigo Testamento. Então nós temos 4 dízimos: dízimo dos levitas, o dízimo dos dízimos, que era para o templo, o dízimo do culto ou o dízimo festivo, que servia de alimento para as famílias, e também o dízimo diaconal, que servia para o sustento aos pobres. Eu quero, em vez de fazer agora o estudo de cada um desses tipos de dízimo, pensar com vocês sobre os princípios gerais dos dízimos no Antigo Testamento, ou o significado do dízimo no Antigo Testamento. E nós vamos então avaliar biblicamente pelo menos 3 significados específicos. O reconhecimento de Deus como sendo o provedor, o sustentador de todas as coisas, a manutenção do culto a Deus e a organização social, o cuidado aos pobres. Então, eu quero destacar não os tipos de dízimo, mas o objetivo do dízimo, que é, em primeiro lugar, o reconhecimento, a gratidão a Deus; em segundo, a manutenção do culto ao Senhor, e aí o sustento aos sacerdotes e levitas, e também a organização social ou o cuidado com aqueles que são mais carentes, mais vulneráveis. Vamos começar agora mais uma sequência de textos que mostrarão esses significados que nós acabamos de apresentar aqui. Primeiro, o reconhecimento de que Deus é provedor e sustentador da vida. Vamos começar em Gênesis 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. No momento em que Abrão havia vencido uma guerra com o objetivo de libertar o seu sobrinho Ló, Deus se revela a ele. Aparece um sacerdote do Deus Altíssimo que confirma na vida dele a bênção que Deus havia já concedido. Mas Abrão, nesse momento, em atitude de reconhecimento a Deus pela sua provisão, pela sua proteção na guerra, pelo seu sustento, de que tudo pertence a ele, dá o dízimo de tudo. Então essa referência é muito importante para você entender que desde o princípio a Bíblia aponta para o dízimo com esse sentido de gratidão. Mas nós também encontramos este mesmo sentido em Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 32. Levítico 27, 30 a 32, que diz assim: Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, dízimo será santo ao Senhor.
Então, o dízimo pertence ao Senhor e é santificado porque essa atitude de dizimar é em si um reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Veja como a palavra de Deus nos dá a base para essa atitude de gratidão, de reconhecimento. Esse é o primeiro significado do dízimo no Antigo Testamento. Mas o dízimo também tem a ver com a manutenção do culto ao Senhor. E nós encontramos, por exemplo, em Números capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Veja como é importante aqui identificar que esse dízimo é dado por cada pessoa, por cada tribo, mas ele tem um objetivo para que toda a comunidade também receba o benefício. Por isso o culto é mantido pelos dízimos, porque com a atitude de dizimar, você está permitindo que mais pessoas participem da sua gratidão, que sejam alcançados com os resultados dessa sua atitude. Então o dízimo tem a ver com a manutenção do culto a Deus e, é claro, a manutenção dos sacerdotes e levitas. Muito tempo depois, já depois do exílio, nós encontramos em Neemias capítulo 10 o retorno a esse princípio, Israel em reforma, renascendo depois de um período duro, muito difícil de cativeiro na Babilônia, agora sob a liderança de Neemias, recupera esse princípio de gratidão a Deus e de manutenção do culto. Veja o grau de organização que Neemias aqui recupera para o povo naquele momento. Neemias 10, 37 a 39 diz assim: as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas de cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Dízimo tem a ver com manutenção do culto, para que Deus seja conhecido em todas as nações, para que mais pessoas possam adorar a Deus. O dízimo, então, é providência de Deus para isso. E também, uma vez que a casa do Senhor está abastecida, uma vez que existem recursos que podem ser distribuídos, as pessoas mais vulneráveis recebem, então, da parte de Deus, através desse sistema reconhecido, abençoado por Deus, recebem aquilo que lhes falta por algum motivo, pela viuvez, pelo abandono ou morte dos pais, pelo fato de ser estrangeiro. Veja que no capítulo 14 de Deuteronômio, versículos 28 e 29, nós encontramos assim: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Eu particularmente fico encantado com essa passagem das Escrituras, porque mostram que da parte que cabia aos levitas, que estavam ali no templo, adorando ao Senhor, também comiam as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Porque aquilo que era consagrado no templo não era para uma classe, não era para os privilegiados, era para que houvesse sustento suficiente para ser repartido. E aqui eu começo a pensar e chamo a sua atenção para esse fato, o conceito de prosperidade que foi praticado em Israel. Prosperidade aqui
é ter o suficiente para que não falte para ninguém. A prosperidade bíblica é prosperar em tudo para todos. Prosperar em todas as áreas, não só na área financeira. Não vale a pena viver em função do dinheiro e perder a vida. A visão bíblica de prosperidade é prosperar em todas as áreas, mas para todos. Não acumular para si, mas ter o suficiente para que outros também não passem necessidades e seja possível ajudar. E vamos encerrar essa sequência de textos voltando ao Deuteronômio, mas através de um livro profético, o livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Este é o versículo mais conhecido da Bíblia sobre o dízimo. Certamente você já ouviu falar sobre dízimo com estas palavras: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Neste versículo muito importante, porque ele sintetiza todo o ensino do Antigo Testamento sobre o dízimo, nós encontramos aqui, primeiro, trazei todos os dízimos, uma referência aos 4 tipos de dízimos que nós vimos estão presentes no Antigo Testamento. O dízimo para os levitas e sacerdotes, o dízimo dos levitas e sacerdotes, o dízimo dos dízimos, o dízimo festivo, que era consumido pela própria família, e o dízimo dos pobres. O mesmo dízimo que era entregue para o sustento da tribo de Levi também tinha a participação de viúvas, de órfãos, de estrangeiros, como nós vimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui nós não estamos falando de uma casa da moeda, estamos falando de um depósito, de um espaço no templo que armazenava os grãos, os cereais, o alimento que era ofertado, o alimento seco, que servia como suprimento para o serviço, para os levitas e sacerdotes, mas também no sentido diaconal para servir aos necessitados. Era necessário que esse sistema continuasse de acordo com o que foi apresentado por Deus no Deuteronômio, mas infelizmente o povo descumpriu a lei de Deus e nesse quesito também foi desobediente. Por isso o profeta, resgatando o Deuteronômio, fala da parte de Deus com tanta severidade e chega a dizer algo que para nós pode soar muito duro, mas é a realidade. O versículo 8, por exemplo, diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque não entregar o dízimo, a oferta, não participar desse sistema instituído por Deus é roubar ao Senhor. Nós já vimos, porque pertence ao Senhor. Mas não pertence ao Senhor simplesmente para ser consumido num ato de culto, na adoração. É porque existe, como nós vimos, todo um sistema onde esses alimentos, onde essas ofertas eram necessárias para a manutenção não só do culto, mas de toda a comunidade de Israel. Para que esse povo fosse preservado e o conhecimento de Deus chegasse a outras nações. É necessário, então, obediência a Deus. Quando Deus estabelece uma lei, é para o nosso bem. Você pode consultar os economistas, os contadores, e verá a recomendação para que sempre se faça uma reserva de tudo aquilo que se ganha. Esse princípio já era praticado pelo povo de Israel e hoje muito mais deve ser observado pela igreja, não na restrição, no limite que foi estabelecido, mas muito mais com generosidade, com liberalidade, como nós veremos nessa doutrina à luz do Novo Testamento. O dízimo no Novo Testamento deve ser pensado da seguinte maneira: o dízimo é um sistema ordenado e aprovado por Deus no Antigo Testamento. O Novo Testamento, então, aboliu? Extinguiu com o dízimo? Não. Primeiro porque o dízimo não foi contrariado pelo Novo Testamento, nem por Jesus, nem pelos apóstolos.
E o dízimo era uma prática em vigor no tempo de Jesus. Não há nenhuma recomendação em contrário. E a igreja primitiva, como nós poderemos ver, como ela era composta de judeus, por sua natureza judaica, ela praticava o dízimo com muita naturalidade. Nós podemos ver, por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, essa visão de Jesus que vai permanecer também no ensino dos apóstolos. Então, Mateus 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estas coisas, que está mais próximo aqui, é a justiça, a misericórdia e a fé, ou seja, os preceitos mais importantes. Quando nós falamos de doutrina bíblica da mordomia, nós falamos de toda uma vida consagrada ao Senhor, buscando adorar a Deus com justiça, com misericórdia, com fé. Vimos isso no Antigo Testamento. Jesus está enfatizando então aquilo que é mais importante. Mas depois ele diz, sem omitir aquelas. Ou seja, sem omitir o que ele havia falado antes, os dízimos. Mas ele está confrontando os fariseus e dizendo que eles viviam de aparência, eles viviam daquilo que era exterior, estavam mais preocupados com a quantidade e pensavam meticulosamente no cálculo daquilo que deveria contribuir e estavam abandonando a motivação correta, a atitude diante de Deus. Então nós vemos que Jesus não está aqui de forma alguma se levantando contra o dízimo, dizendo que ele deve ser abandonado. Os princípios que os apóstolos defenderam e ensinaram para que a igreja sistematizasse a contribuição financeira vieram em resposta a necessidades reais. Vamos ver algumas dessas necessidades. Primeiro, a necessidade de sustento dos obreiros. Vocês lembram então dos levitas, dos sacerdotes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, já que não existia o tabernáculo, o templo. Veja que em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo faz referência ao Antigo Testamento quando fala do sustento dos líderes da igreja. Versículo 17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui nós encontramos a palavra de Deus fazendo referência de um testamento ao outro. O princípio que era usado para o sustento dos levitas, dos sacerdotes, agora é aplicado ao ministério central da igreja do Novo Testamento, que é a proclamação e o ensino da palavra. Qual a necessidade de contribuição financeira? A manutenção dos obreiros nessa tarefa que é central na vida da igreja. Vemos também que esses obreiros não eram apenas locais, mas novas igrejas surgiam e a contribuição financeira era necessária para a expansão missionária da igreja. Em Romanos capítulo 15, versículos 23 e 24, nós encontramos o seguinte: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Veja que o apóstolo Paulo aqui está já alertando a igreja de Roma, dizendo que ele tem o objetivo de evangelizar na Espanha e que pretende, uma vez chegando a Roma,
ser enviado para a Espanha a partir daquela igreja. Enviado de que maneira? Com suprimentos, com todos os recursos materiais necessários para que ele continue a sua viagem, como ele chegou em Roma, através de donativos, através daquilo que foi arrecadado pelas igrejas. Vemos também que no versículo 26 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo continua: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A contribuição financeira servia também para o suprimento das necessidades dos pobres, das pessoas carentes, que não poderiam ser desprezadas em meio a uma situação difícil vivida pela igreja na Palestina, a igreja de Jerusalém. Então, diante dessas necessidades que nós podemos verificar nos textos bíblicos, Deus revelou aos apóstolos uma forma de sistematização da contribuição financeira que fosse equivalente ao dízimo no Antigo Testamento e, assim, as necessidades pudessem ser supridas. Existem, então, alguns princípios para a contribuição financeira no Novo Testamento que podem muito bem incluir o dízimo. Por que não? Se é bíblico, se foi ordenado e aprovado por Deus, por que não usar o dízimo para cumprir esses princípios e atender a essas necessidades? Quais são os princípios? Primeiro, a contribuição deve ser sistemática. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20, nós encontramos o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Veja, sistematicamente, semanalmente, o apóstolo Paulo está falando de uma viagem que ele faria passando por Corinto, e ele instrui a igreja para que se organize, para que não fosse necessária uma coleta quando ele passasse na cidade. Ou seja, de uma forma sistemática, a igreja poderia se preparar para que o apóstolo Paulo levasse essa contribuição para a Judéia. Era uma coleta para os necessitados da Judéia, como nós vimos a referência em Roma, ou na carta aos Romanos. Então essa contribuição ela deve ser sistemática, mas aqui nós já aprendemos outro princípio, ela deve ser proporcional. É o que encontramos também em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Veja, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então a contribuição ela deve ser sistemática, mas também deve ser proporcional, à medida da prosperidade de cada um, conforme as posses de cada um. Mas ela deve ser, segundo a palavra de Deus, também generosa. É o que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Então essa contribuição ela deve ser como a desses irmãos das igrejas da Macedônia, generosa, independente da quantidade de recursos que cada um possuía, conforme a prosperidade de cada um, mas com um coração voluntário, aberto e se sentindo feliz
privilegiado em poder contribuir. Então aqui vemos já um outro princípio, o princípio da alegria. A contribuição deve ser com alegria. Capítulo 9 da segunda carta, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. 4 princípios da contribuição financeira no Novo Testamento: contribuição sistemática, proporcional, generosa e alegre. Eu quero com isso então chamar a sua atenção para o seu compromisso. Você como membro da igreja. Me dirijo aqui especialmente a quem está em formação, se preparando para o batismo, dizendo o seguinte: você tem biblicamente o dever de contribuir. Você agora revisou comigo o ensino bíblico sobre o dízimo, sobre a contribuição e viu que tudo isso foi ordenado por Deus e continua em vigor. Você tem o dever de contribuir, mas também tem o dever de participar da administração dos recursos aos quais você também teve parte, teve parcela de contribuição. Vejam, dever de contribuir, mas o dever também de participar das assembleias, de auxiliar aqueles que foram eleitos na administração desses recursos, que não são dessas pessoas, não pertencem ao pastor, não pertencem ao tesoureiro, pertencem à igreja, porque administra nessa mordomia que vem ordenada pela palavra de Deus. Então que você possa, com esse estudo, entender o seu dever diante de Deus, mas também o seu papel nessa administração dos recursos que pertencem ao Senhor. Que para você o dízimo seja formar comunidade, seja adorar a Deus enquanto você mantém o ministério que foi ordenado por Deus para que mais pessoas o conheçam e o adorem. Estamos concluindo então a nossa penúltima aula. O próximo encontro será o último desse curso, o curso Nova Vida, e eu espero contar com você também no próximo domingo, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.